Então, meus queridos e minhas queridas, você que me acompanha agora nos nossos canais de evangelização, você que chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Acompanhe conosco a nossa reflexão da Palavra de Deus todos os dias, aqui nos nossos canais. Na primeira leitura, ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, hoje ele fala sobre a questão de ser administrador de Jesus Cristo, das coisas de Deus, de ser servidor de Deus, das coisas de Deus. Ou seja, hoje ele vem falar para nós que trabalhamos no reino, para você que quer ser um servo do Senhor, para os servos de Deus, né? Para os servos da igreja, da comunidade, do grupo de oração, do movimento que você participa aí na sua comunidade, da sua pastoral. Ele vem falar para nós e para todos que em muitos assuntos, há muitas vertentes em que nós podemos ser servos de Deus. Desde a constituição da nossa família na nossa casa, pode ser também, né? Afinal, a família é considerada a primeira igreja, a igreja doméstica, onde a célula do cristianismo pode ser gerada, ali pode ser brotada, onde brota as primeiras células do cristianismo. É da família que saem as demais vocações, né? No mês passado, que terminou agora, nós estávamos falando sobre as vocações. E lembrando que é da família, né, que se gera as vocações, é onde saem os filhos, as filhas, e dali, por uma boa catequese, por uma boa conduta dos pais, saem ali os missionários em várias vertentes para a igreja, os servos de Deus para a obra do Senhor. Então, na família é considerada ali onde nasce, onde gera tudo, né? O seio de onde se sai todas as vocações, e as vocações são o quê? As vocações são serviços. E os serviços nos torna, assim que a gente ingressa em um serviço a Deus, nós nos tornamos servidores de Deus, servidores do reino. Então, isso é para todo mundo, desde o sacerdote, do sacerdócio, até mesmo os trabalhos leigos na igreja, desde dos serviços ordenados, né, que são todos os sacerdócios, os irmãos, as irmãs, até mesmo os trabalhos extraordinários, os serviços extraordinários, os ministérios extraordinários, em que todos nós somos chamados a ser engajados, inclusive na nossa família, sendo bons pais de família, né? Sendo bons líderes comunitários, sendo bons líderes nos nossos trabalhos, servos de Deus em todos os lugares que nós tivermos. Então essa carta de Paulo, esse trecho da carta de Paulo aos Coríntios, é para todos, né? Para todos que estão, vocês que estão me ouvindo agora, e que trabalha, que frequenta, que participa da comunidade, que é um servo de Deus. Você é um servo, você é uma serva de Deus, é um servidor, né? E também pode ser considerado um administrador de Deus, uma pessoa que trabalha pela messe, que trabalha na messe de Deus. Então esse recado de Paulo é para todos nós, né? Para todos nós cristãos, acaba sendo. E ele vem falar nessa parte de hoje, nesse trecho de hoje, que todo mundo nos considere como servos de Deus, de Cristo, como administradores dos mistérios de Deus. Administrador do mistério de Deus. Que administrador de quê? De que mistério? Do dom
administrador do próprio dom, do dom que Deus te deu aí, aquilo que Deus te capacitou, te ensinou, que veio no seu coração para fazer, né? Não é? Você é administrador daquele dom. Lembra dos dons lá, dos talentos, né? Lembra da passagem dos talentos lá no Evangelho, em que Jesus fala a parábola que o patrão, que o Senhor deu deu os talentos lá, dividiu os talentos entre as pessoas e cada um administrou. Só que cada um administrou de uma forma, um com maior zelo, maior aplicação, outro com menos e um com nada. Então, essa passagem de Paulo hoje é até uma alusão a esse trecho do Evangelho de Jesus, onde Jesus conta que essa parábola dos talentos, que nós também provavelmente você já conhece aí. E ele vem falar que as pessoas nos considerem. Então é preciso eu trabalhar, é preciso eu fazer com que as pessoas me considerem um servo de Deus. Que as pessoas olhem para mim, me vejam como um homem de Deus, como um cristão, né? Como uma pessoa, como um seguidor, como um evangelizador, como um servo, como uma pessoa que realmente anda nos caminhos do Senhor. É preciso que as pessoas olhem para nós e saibam que nós somos servos de Deus, filhos de Deus. Mais ainda do que servo, né? Que nós somos filhos, que nós fazemos parte da igreja, que nós somos pessoas de Deus. É importante que olhem para nós e vejam em nós homens e mulheres de Deus que reconhecem isso em nós. Está falando hoje o apóstolo Paulo aí, né? O evangelizador Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, aí no capítulo 4, no início logo do capítulo 4, né? Aí ele fala, não para que eu me vanglorie que eu me julgue uma grande pessoa, uma pessoa mais importante que os outros, né? Que eu me vanglorie de ser um servo de Deus, de ser um pregador da palavra de Deus, de ser uma pessoa que toca, que canta, que serve na Eucaristia, que serve na liturgia da palavra. Não que eu vanglorie, né? Porque eu limpo a igreja, faço aquela coisa tão bonita, né? Na igreja, com zelo. Não porque eu sou uma pessoa cristã, que eu seja acima dos outros, e que eu possa também, por isso, e nem por isso também, melhor concluindo, não que eu me ache melhor do que os outros, no contrário, nós somos iguais a todo mundo. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo é irmão, todo mundo é ser humano. É claro que também, justamente por isso eu posso estar, eu sou chamado a estar levando naquilo que o Senhor me capacita e me dá a condição, está levando o conhecimento desse Deus, de Jesus Cristo, também, para que o outro seja também um cristão, um homem de Deus e uma mulher de Deus. Né? E também isso, eu não posso, por isso, diz Paulo aí na sua carta, nesse trecho, que eu também não posso achar que eu estou acima do mal ou do bem, que eu sou perfeito. Eu não sou perfeito, né? A gente, não é porque a pessoa serve a Deus que a pessoa é perfeita. Nós somos seres humanos, somos pecadores, né? Mas é preciso buscar cada dia mais estar coerente com aquilo que nós somos, com aquilo que nós fazemos, ser coerente com Jesus. E se Jesus, a Bíblia fala que Jesus acompanhou os homens em tudo, menos no pecado. Então, se o meu líder, se o meu mestre, se o meu Senhor não pecou, então também eu preciso estar cada dia buscando essa força para não pecar, para acompanhar o meu mestre, acompanhar o meu líder, acompanhar o meu Senhor em todas as coisas, de todas as formas. Vem falando para nós Paulo nessa manhã, né? Não importa também o que as pessoas nos julguem dizer.
Muitas vezes as pessoas nos julgam mal por ser uma pessoa orante, um homem orante, uma mulher orante, um homem de Deus que só fala as coisas de Deus. Muitas vezes as pessoas podem nos julgar mal por isso, interpretar mal por isso, zombar das pessoas por ser isso. Não tenha vergonha de ser cristão, não tenha vergonha de ser um homem, uma pessoa, uma mulher de Deus. Não tenha vergonha de ser um servo de Deus, não tenha vergonha de orar, não tenha vergonha de falar de Deus no meio dos seus irmãos, dos seus amigos, na rodinha, ali onde, na célula, onde você estiver, no trabalho, na diversão. Deu-se o momento, a oportunidade de falar sobre Deus para as pessoas. Não tenha vergonha, não tenha medo de defender a sua religião, a sua fé. Não tenha medo de defender a igreja. Não tenha medo de defender a sua comunidade, o seu grupo, a sua pastoral. Não tenha medo de defender aquilo que você serve, né? Se eu sou cristão, não tenha medo de defender o meu Cristo. Se você é cristão, não tenha medo de defender o seu Cristo, esse Cristo que você serve aí com tanto amor. É preciso ter coragem, é preciso ter força, né? As pessoas podem nos julgar, nos escarnecer, falar mal da gente, mas é preciso ter coragem cada dia mais. Não ter medo, não importar que nos julguem. Diz Paulo, né? Paulo fala aí, eu não importo mais que as pessoas me julgam do jeito que elas quiserem. Não importa ser julgado pelo tribunal humano. Quando Paulo fala tribunal humano, ele quer dizer o julgamento das pessoas. Ele não está falando do juiz, né? Do tribunal jurídico. Ele está falando da boca das pessoas. O tribunal humano, o que é o tribunal humano? O tribunal é onde se julga, né? E se as pessoas começam a julgar os outros, elas estão se transformando em tribunais. Então Paulo vem falar, não importa que o tribunal humano, né, seja julgado pelas pessoas, pela boca das pessoas. É como o pessoal não fala rádio, né, humano aí, a boca, então da mesma forma é o tribunal humano que já sai julgando. Então Paulo fala, não importo com isso. Isso não vai me adiantar, me fazer perecer, nem também me fazer salvar. O que vai me salvar é a coerência, é a verdade, é a reciprocidade daquilo de estar vivendo e sendo de verdade aquilo que eu falo, aquilo que eu mostro, né? Aquilo que eu pareço, que aquilo que eu falo, que aquilo que eu mostre, que aquilo que eu faço aparecer seja verdadeiro, seja verdadeiro diante de Deus, que o que eu mostre diante das pessoas seja também verdadeiro diante de Jesus, diante de Deus. E também que na hora, como diz a licença da palavra, na hora que o bicho pega, eu também levanto e falo e testemunha em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do reino, em nome da igreja, em nome do meu grupo, sem medo e sem vergonha, sem acanhamento do que as pessoas vão pensar, achar, ou até as ações que elas vão fazer. Vem dizer Paulo para nós aí na sua carta, no capítulo 4 aí da sua carta. É verdade que ele fala, é verdade que a minha consciência não me acusa, né? Eu sei que eu estou fazendo, que eu estou sendo sincero. Só eu sei, não importa o que as pessoas pensam de mim. Eu sei dentro de mim. Se você está sendo julgado, meu querido, se você está sendo julgada, minha querida, aí onde você está, onde você mora, pelas pessoas, mas as pessoas não te conhecem, né? As pessoas que te julgam não te conhecem, o ser humano não te conhece. Quem te conhece profundamente é Deus, é Jesus. Ele sabe a sua situação, sabe o que você vive, sabe o que você faz. Ele conhece os nossos passos e ele sonda, diz né, lá na outra, ainda ontem, se não me engano, nós falamos aqui que ele esquadrinha. O que é esquadrinhar? Ele abre
e entra lá no fundo, lá na parte mais íntima do nosso ser, do nosso coração, da nossa vida, né, do nosso íntimo, lá no interior. Jesus, ele vai lá, isso que ele morreu e foi sepultado por 3 dias, para que ele pudesse descer lá embaixo, onde nada mais existe, e também subisse lá em cima, acima de tudo que existe. Aí ele conhece de cima a baixo tudo da vida do ser humano, da vida terrena e dos homens e da humanidade. Então ele sonda a verdade dentro de nós e nos conhece. E isso é suficiente, isso é o que é mais importante e é suficiente para a nossa salvação, para a nossa posição diante do Senhor. Amém? E no Evangelho de hoje, né, que nós acabamos de ler também, você acompanhou aí, no Evangelho de Lucas, de São Lucas, onde os discípulos perguntam a Jesus bem assim, Jesus, os discípulos, que João também tinha seguidores, né? Logo quando começou ali, João veio antes de Jesus e começou a anunciar já, podemos dizer assim, o Evangelho, né? Que era a salvação, a boa notícia. João começou a anunciar ali que era chegada a hora que Jesus, que o Salvador prometido estava vindo. Jesus estava vindo com a pá, aplanando tudo. Isso quer dizer, derrotando todo o mal, todo o pecado, toda a injustiça, tudo que havia de errado naquela época. João foi anunciando ali e ele foi também adquirindo seguidores. Pessoas começaram a acompanhar. O que é seguidor? Seguidor é aquele que começa a acompanhar a vida, os passos, as ações do outro. Acha interessante e começa a acompanhar. Assim como as pessoas hoje têm seguidores aí pelas redes sociais, né? Que muitas vezes até sem fundamento de ter os seguidores que tem. Mas cada um, né? Como diz a palavra, não vamos julgar ninguém. Mas o fato é que João tinha também os seguidores, as pessoas que acompanhavam as suas pregações, os seus ensinamentos, e também fazia parte do grupo dele ali, eram chamados discípulos de João. Também os fariseus tinham as pessoas que seguiam eles e que acreditavam na metodologia, na maneira deles pregar, levar Deus para as pessoas. E eram discípulos. E Jesus tinha os dele, que eram os apóstolos e demais pessoas que os acompanhavam, né? Então foram, a certa ocasião, falaram para Jesus, porque perceberam que os discípulos de Jesus não jejuavam e não oravam, não pediam ao céu e não orava pedindo a salvação e nem jejuava. Ora, para que se jejua? E para que se pede? Por que nós jejuamos e por que nós oramos pedindo a salvação a Deus? Porque nós queremos alcançar o céu ao chegar até Jesus Cristo, que é o centro da nossa salvação, de tudo, né? Queremos chegar até Ele. Mas como nós somos impuros e pecadores, estamos aqui sozinhos, né, caminhando e erramos pelo caminho, nós oramos, jejuamos, buscando nos purificar para ser dignos de estar perto de Deus. E sabe o que aconteceu com os discípulos de Jesus? Quem era Jesus? Deus. Jesus não era o próprio Deus? E os discípulos estavam com quem? Com Jesus. Se os discípulos estavam com Jesus, eles estavam com Deus. E se eles estavam com Deus, não precisavam eles jejuar, fazer oração para alcançar Deus, pois o próprio Deus já estava ali com eles, não é? O próprio Deus já estava ali com eles. Se eu já estou com Jesus do meu lado, eu não preciso, se eu já estou com Jesus aqui do meu lado, eu não usava mais então jejuar para alcançar o Deus, que Deus estava comigo. E aonde Deus está, não tem pecado. Tudo que o inimigo pensar em fazer, ele é derrotado antes de pensar em fazer, porque Deus está ali. Onde Deus está, não tem ação do inimigo e de Satanás.
E é a ação de Satanás na nossa vida que faz a nossa consciência pesar dos nossos pecados e aí entrarmos em oração, em súplica a Deus para nos perdoar, né? Porque nós erramos, porque caímos nas ciladas de Satanás. Mas onde Deus está, não tem cilada de Satanás, amém? Então é isso que Jesus falou para ele, serve para nós hoje. Jesus falou assim, ó, pode o noivo, contou uma parábola. Os noivos jejuam, né, demoram um tempo sem comer, esperam para ceiar, enquanto o noivo não está com eles, mas quando o noivo chega na festa, todo mundo, né, vai para a mesa para comer. Resumindo, né, a parábola, é isso que Jesus falou para eles. Mas na verdade Jesus quis dizer o quê? A parábola é uma comparação, né? É uma comparação daquilo que deveria ser. Então Jesus quis dizer para eles, na verdade, o noivo é quem? O noivo é Jesus. Jesus é o noivo, né? E nós somos os convidados da festa. Então, quando Jesus quis dizer, enquanto os noivos estão com eles não precisam jejuar. O noivo é Jesus. Ou seja, o céu estava ali com eles, entendeu? Eu estou querendo explicar, mas talvez eu não estou sendo claro para você. O céu estava ali, porque Deus estava ali. Eles todo dia sentavam com Deus na mesa, que era Jesus Cristo. Todo dia eles sentavam com Deus ao redor da refeição. Eles caminhavam, eles dormiam praticamente ao lado de Jesus ali, né? Deus em forma de homem no meio deles. Então, tudo que nós anseiamos e queremos chegar, eles já tinham aqui na terra, eles viviam aqui na terra. E isso, meus queridos, pode ser para nós hoje. Se você vive com Jesus, se você vive com Deus aí onde você está, na sua casa, todo dia eu falo isso porque é na nossa casa, né? Nós ficamos 24 horas na nossa casa, não é na igreja. Então tem que ser na nossa casa, tem que começar tudo na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Se nós caminhamos com Deus, vivemos com Deus, estamos com Deus, Ele vai estar no meio de nós, nos acompanhando, nos seguindo, e aí Ele estando conosco, nos acompanhando, aonde nós formos, né? Como diz a canção, Deus está na frente de mim para me proteger, Ele está atrás de mim, Ele está à minha direita e à minha esquerda. Em nada pode chegar. O que pode chegar até mim do inimigo se eu ando com Deus assim 24 horas? Então, pense nisso aí. Onde Deus está, o pecado não pode habitar. O pecado não habita. É cortado toda tentativa do inimigo. Ele pode até tentar, mas jamais conseguirá nos alcançar, porque Jesus está ali. Ele está e é acima do inimigo, acima de tudo e de todos. Amém? A palavra de Deus para nós, o nosso tema de hoje vai ser: onde Deus está, o pecado não habita. Então, busquemos o Senhor, busquemos Deus cada dia mais, sejamos dignos de ser chamados servos do Senhor, filhos do Senhor, for mais além, né? Servidores, diz a palavra, administrador, né? E mais na frente Deus vai nos chamar de filhos amados desse Deus amado, desse Deus tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão simples, tão bondoso, que quer abrir as comportas do céu para nos dar a sua bênção, toda sorte de bênção que nós precisamos para a nossa salvação, para a nossa edificação e para a nossa felicidade, para a nossa saúde. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos, estamos concluindo mais o nosso encontro de hoje. Obrigado pela companhia, obrigado por participar conosco, pela sua audiência. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, né? YouTube e Facebook, Web TV Boa Nova. Nos acompanhe aí. E tem o nosso site que fica 24 horas no ar da nossa TV, que é boanova-tv.web.app. boanova-tv.web.app.
Antes tem ali https tá bom? Para você pegar o link e acessar a nossa TV. Também você encontra aí nas nossas páginas o link da nossa TV. Também na rádio, tudo aí você vai encontrar, acessar a nossa TV Evangelizando 24 horas por dia. É a nossa rede Boa Nova de comunicação. Ainda tem a rádio, Boa Nova FM, que faz parte da rede Boa Nova, que é www.rboanova.com.br. Muito obrigado por tudo. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até mais, se Deus quiser. Tchau.